Vamos compartilhar a tela. Muito bem, meu povo. Vamos lá. Vou pegar minha aulinha aqui. Aqui. Muito bem, essa é a nossa aula aqui, ó. Brasil colonial, América portuguesa, no caso, né? É a colônia portuguesa. E vamos ampliar aqui para vocês verem melhor. Vou diminuir aqui o bode um pouquinho só. Deixa eu ver menor, aqui ele vai sumir. Deixa ele pequenininho aqui. Vim aqui assim. Depois eu tiro aqui. Então nós temos aqui Brasil colonial na frente. Opa! Na frente 2B, primeiro capítulo, último capítulo da nossa apostila do primeiro ano do quarto bimestre. Estava conversando com o pessoal, talvez nós voltemos somente, nessa semana que vem não vamos voltar na minha aula, né? No presencial, então vamos ficar só no online. Vamos fechar por aqui a apostila e o bimestre, beleza? E na semana que vem, pelo calendário que eu olhei aqui também, à tarde tem vestibular. Vestibular não, vocês vão fazer um simulado, certo? Geral. E aí, vou perguntar para o Rodrigo, confirmar com ele, com certeza não teremos a aula à tarde. Vou só confirmar. Tranquilo? Qualquer coisa, pergunta aí, para tirar as dúvidas da nossa matéria aqui. Vamos lá. América Portuguesa. Vamos chamar o pessoal que está chegando aqui, ó. Fabrício, a Clara. Muito bem. Vamos lá. Vamos ver aqui, para cá, aqui. Brasil colonial, América portuguesa. Agora vai. Movimentos econômicos ativistas. Tudo bem. Vamos pegar as características e entender qual é esse processo. Lembrando que sempre essa matéria, Brasil colônia, é aquela que mais cai no vestibular, tanto no Enem, em características, né, como no passe. Ou seja, a colônia, o começo da história do Brasil aí. Muito bem. Primeiro entender o que é esse negócio de nativismo, revolta nativista que tem na nossa apostila. Muito bem. Então, nativismo de nativo, né? De ser primeiro. Nativismo, então, é o sentimento de apego, de amor, de estar ligado àquela região, àquela terra em que nasceu. Ou seja, nós temos aqui no Brasil colonial já os filhos, os netos dos primeiros portugueses que vieram para cá fazer o processo de colonização, certo? Colonização de povoamento, não esqueçam disso. Eles vieram, se estabeleceram aí na região chamada assim Orla, né? Na Orla, na parte marítima do Brasil aqui. Região do Nordeste, Rio de Janeiro, né? Toda aquela parte do Sudeste ali. Então, essas pessoas que ficam por aqui, elas vão tendo seus filhos e, com o passar do tempo, elas vão obtendo aquilo que é chamado de um apego. E o apego passa a ser um sentimento de pertencer àquele lugar, de ser um filho daquela terra, um nativo. Ele não pode ser chamado índio, mas é um filho daquela terra. Beleza? São os primeiros brasileiros. Essas pessoas que vão fazer o movimento de tentar fazer uma guerra, uma afronta à colônia portuguesa. Essas revoltas são chamadas de revoltas nativistas, revoltas do Brasil contra Portugal. Beleza? Pela seguinte questão, descontentamento econômico, principalmente falta de liberdade aqui. Muito bem. Então, esses movimentos nós vamos estudar aqui, os movimentos chamados assim de revolta, tem na sua apostila revolta da cachaça, revolta de Amador Bueno, revolta dos irmãos Beckman. Esses movimentos ativistas, eles expressam o quê? Descontentamento dos colonos, né? Os colonos estão descontentes com o que está acontecendo aqui na chamada colônia Brasil. Tranquilo? E aí a gente reduz mais ainda. Por que eles estão descontentes? Primeiramente, nada de movimentos de liberdade, de querer fazer com que o Brasil, a colônia Brasil, se torne uma nação. Não. Estão descontentes com os problemas que passam pelo seu chamado lado financeiro. Então, eles têm aqui alguns problemas econômicos que vão fazer com que eles tenham as suas primeiras revoltas aqui, certo? Vamos avançando aqui.
Vamos aqui. Bom, quem é que vai fazer essa movimentação? São aquelas pessoas que têm um poder econômico maior, certo? Lembra aquelas pessoas que têm esse poder econômico maior? Eles são aqueles ligados à terra. Então, uma elite rural brasileira naquele período. Ou seja, ligados a quê? A uma produção de plantações, ou seja, a criação de animais. Nesse período Brasil colonial, nós temos como fundamento econômico a exploração da terra. Não tem grandes extensões aí de criação de animais. Tem aqueles para a sua utilização dia a dia, não em grandes rebanhos como nós temos hoje. Então, a primeira produção é ligada à terra. E aí você já sabe, são os chamados ruralistas, essa classe aí que vai fazer o processo de independência. Por quê? Porque eles têm problemas econômicos. Eles vão acusar alguém desses problemas, que é a colônia, que é a metrópole portuguesa, certo? Tranquilo? Lembra que esse pessoal aí, eles estão produzindo aquilo que é chamado de policultura. Em algumas regiões que têm uma terra melhor, essa cultura é maior. Mão de obra utilizada, nativos que estão desaparecendo, fugiram para o interior do Brasil, né? E alguns, uma grande quantidade, morreu aí por problemas que nós já estudamos, como infecção, a falta dos chamados anticorpos, processo de conflitos entre eles aí, certo? Então, a quantidade agora maior de trabalho, mão de obra barata, são os escravos que vêm da África, beleza? Muito bem. Vamos dar uma diminuída aqui, né, para vocês acompanharem melhor agora. Muito bem. Então, esses movimentos, liderados por uma aristocracia, por uma pequena elite rural brasileira, ela vai conduzir essa revolta em cada região que nós vamos estudar pela questão dos lucros que estão reduzidos e vão acusar os portugueses de interferirem nesse processo aí. Então, esse é o sentimento já nativista. Ele passa por onde, então? Por uma questão econômica, não por uma questão ideológica, libertária. Beleza? Tranquilo? Muito bem. Então, nós temos aqui, nesse período, esse movimento nativista. Quando que ele se dá como sentimento? Quando eles se unem, né, as pessoas que moram aqui, os nativos, os brasileiros, os filhos de portugueses, netos de portugueses, quando eles se unem para lutar contra quem? Contra os inimigos que estavam ocupando essa região aqui. Quem são os inimigos? São os holandeses, lembra? Quando tentaram ocupar o Brasil na região do Nordeste, lembra disso? Então, eles se unem. Quem se une? Tanto o português, o filho de português, né? Tanto quanto o índio, quanto o escravo. Eles se unem para fazer o quê? Uma luta contra um invasor. E o invasor, naquele período, era o holandês, certo? E assim nós tivemos também essa união aonde? Dentro do mundo do Sudeste. Lembra na região do Rio de Janeiro, quando aconteceu aquela invasão chamada França Antártida e França Equinocial? Mesma coisa. Então, esse sentimento nativista, ele vem se solidificando com o passar do tempo. Tranquilo? Fácil, né? Agora nós vamos ter um sentimento nativista diferenciado, né? Ele passa por onde? Pela questão econômica. Eles estão aqui descontentes com essa fundamentação aí. Deixa eu voltar aqui para o pessoal acompanhar aqui. Beleza? Muito bem. Quais são as principais movimentações, as revoltas que tem na Colônia Brasil nesse período? Aquelas que mais caem em vestibular, que vão cair no seu chamado Programa de Avaliação Seriado, que é o PAS da UFMS. Quais são elas? Olha aqui, ó. Aclamação de Amador Bueno. Aclamação é que eleição. Vamos escolher Amador Bueno como o líder da revolta em São Paulo, certo? Revolta dos Irmãos Beckman, revolta dos Emboabas, Guerra dos Mascates e revolta de Vila Rica. Então, essas aqui que eu separei, coloquei nesse quadro para vocês, é aquele conjunto das que mais caem. E aí nós vamos avançar para ver quais são essas aqui, beleza? Tranquilo? Avançando aqui, ó. Para cá, de novo, voltei para... Muito bem, tá aqui. Peguei essa imagem aqui da internet, ó, onde nós temos o mapa do Brasil nesse período. O Brasil não está desse jeito aí, como ele é aqui nesse mapa. Mas tem as revoltas, olha só. Região aqui do Nordeste, pegou aí a região
mais rosa aqui, ó. Lá em São Luís nós temos um movimento chamado Revolta dos Irmãos Beckman, que nós vamos estudar agora, certo? Começa no século XVII ali. Tem um resuminho para vocês verem depois, mas eu vou ampliar aqui para vocês um por um. Tranquilo? Nós temos aqui também no Nordeste a Revolta dos Mascates, certo? Essa revolta acontece lá no começo do século XVIII, 1810, e ela passa por uma disputa política entre a cidade de Olinda e a cidade, e assim, a tentativa de emancipação da região do Recife, que vai acontecer e vai virar cidade também, beleza? Revolução Pernambucana, aqui, ó, tá vendo? Recife, aqui tem um asterístico aqui, século XVIII, ó, 1817, século XIX, 1817. Tranquilo? Muito bem. Lá em Pernambuco nós vamos ter uma revolta também nessa região por questões presenciais e econômicas. Baixou um pouquinho para a região da Bahia, ó, Salvador, século XIX, ó, século XVIII, 1798. Ela também é chamada de conjuração ou revolta dos alfaiates. Alfaiate seria aquele, vamos chamar assim, aquela pessoa que trabalha com a customização, ou o chamado, aquele que trabalha com a produção de roupas, beleza? Tá aqui, ó. Isso vai acontecer na região da Bahia. Ela é chamada de alfaiate porque são pessoas mais humildes, tranquilo? Baixou um pouquinho, vamos para a região do Sudeste aqui, a cor aqui laranjada. Minas Gerais, revolta de Felipe dos Santos. Então nós temos aqui um senhor, né, chamado Felipe dos Santos, que em 1720, século XVIII, ele vai fazer uma revolta por uma questão mais voltada à economia, pela questão da tributação de ouro aqui, certo? Nós vamos ter depois a chamada Inconfidência Mineira, certo? O que é isso? É uma revolta, já não é nativista, é uma revolta emancipacionista, é uma revolta nacionalista. A revolta, a Confidência Mineira, a Confidência Baiana, elas são diferentes. Elas querem a liberdade da colônia, certo? As outras ainda têm os seus movimentos aí, sem muitos ideais libertários, de romper com a colônia portuguesa. Tranquilo? Nós temos aqui a Aclamador Bueno, Revolta dos Emboabas, e lá embaixo a Revolta dos Farrapos ou Farroupilha. Essas são todas as revoltas, as mais importantes. Então, você pode ver que a Revolta da Cachaça não aparece, a Revolta do Quebra-Quilos não aparece, a revolta chamada da Insígnia não aparece, porque são pequenininhas, elas estão inseridas num processo bem menor. Então, a pauta das revoltas do Brasil são essas, são as mais cobradas, as mais importantes, no olhar conservador, como é o nosso Enem, os nossos vestibulares aí. Tranquilo? Muito bem. Primeira revolta aqui, deixa eu controlar o tempo aqui, né? Aí, opa, deixa eu voltar um pouquinho. Primeira movimentação, Aclamador Bueno. O que é isso aqui, gente? Vou pegar, olha a data aqui, ó. Século XVII, 1641. Amador Bueno era uma espécie de um bandeirante, uma pessoa que tinha muito prestígio na cidade de São Paulo, e ele foi escolhido, ele foi assim, de maneira apontado, né, como o possível líder da revolta. Vamos fazer uma revolta contra a colônia portuguesa, e aí escolheram ele para ser o líder. Ele não queria, né, porque ele sabia do peso e da responsabilidade, mas ele foi escolhido. Olha, tanto é que ele está fugindo aí, tá vendo? Vamos entender isso aqui. Qual a região? São Paulo, beleza? São Paulo, que é uma região que está meio fora do contexto assim de crescimento perante o olhar dos portugueses. Por que isso? Porque naquele período nós temos a exploração na região do Nordeste, certo? O Nordeste está muito rico, forte, produção de açúcar, lembra disso? E aqui em São Paulo já acabou o processo de exploração, vamos chamar assim, o processo de exploração da madeira, né, de avançar em direção ao interior do Brasil e trazer índios. Agora eles trazem o quê? Mão de obra da África. Então São Paulo está meio que marginalizado nesse sistema aí de crescimento na colônia Brasil. Aí. Tranquilo? E nesse período aqui existia um grande número de espanhóis, porque nós já estudamos, tem a tal da União Ibérica, lembra? 1680 a 1740, nós temos o domínio aí dos espanhóis sobre Portugal.
E, evidentemente, a colônia Brasil fica do lado de quem? Fica na mão dos espanhóis, certo? Então, São Paulo está meio sem prestígio nesse período. Bem, o que vai acontecer? Em 1640, termina a chamada dominação espanhola sobre a coroa portuguesa. 1580 e 1640. E o que vai acontecer agora aí? Portugal vai querer o quê? Todas as suas terras que ela tinha. Vamos focar na nossa colônia. Então, o Brasil aqui, que é a colônia portuguesa, que foi dominado pela Espanha, ele volta às mãos de quem? Os portugueses, certo? Isso acontece em 1º de dezembro de 1640. Tranquilo? E aí, nós temos, então, a volta desse domínio aqui para a região dos, chamados assim, ruralistas que moram no Brasil, que representam Portugal aqui na colônia. Muito bem. Em 1641 chega a São Paulo a notícia da restauração. Então, agora os portugueses que moram no Brasil, já chamados de brasileiros, sabem que não existe mais um domínio espanhol sobre Portugal. E também eles vão ver isso de uma maneira mais fácil dentro do lugar que eles moram, que é a cidade de São Paulo, bem pequena naquele período, certo? Parte dessa população, então, ela vai pegar seu embalo pelos espanhóis que moravam nessa região por aqui também, Bacia Platina. E aí eles vão dizer assim, pô, é hora de vocês aproveitarem e fazerem uma independência. Vamos fazer com que São Paulo se torne uma região livre do domínio português. E aí os espanhóis vão, fala aqui, eu escrevi assim, insuflar, né? Eles vão incentivar os portugueses, os brasileiros que moram em São Paulo. E aí, nesse período, todo mundo nesse embalo vai pegar. Quem vai ser o líder? Quem vai ser o líder? Eles escolhem quem? Amador Bueno. Por quê? Ele é ruralista, ó, rico, poderoso. Eu vou falar, ó, você vai ser o rei de São Paulo. Vamos criar aqui uma nova monarquia, você vai ser o rei, nós vamos dar apoio para vocês. Nós quem? Os espanhóis que estão nessa região. E ele não quer, né? Fala, não, pô, isso vai dar rolo. Vai ter rolo dos negócios aí, não vai dar certo. Beleza? E ele foge. Lembra que eu coloquei a coroinha aí, ele está fugindo? Ele vai buscar a briga onde? Lá no mosteiro de São Bento. Ele não quer esse título. Certo? Muito bem. Então, esse episódio aí, ele pode ser conceituado como simples e uma vã, ou seja, uma fraca tentativa dos espanhóis tentarem, de certa maneira, manipular aqui uma tentativa, né, uma manipulação na cabeça dos brasileiros que moram em São Paulo de fazer uma independência da colônia portuguesa, o que não deu muito certo aqui, certo? Beleza? Então foi um fracasso nesse período e aí não podemos esquecer. Fácil, vamos passar de novo? Então não te esqueça aqui, ó. A aclamação de Amador Bueno foi na região de São Paulo, aonde, com o fim da União Ibérica, em 1640, os espanhóis que moravam por aqui, estão nessa região, vão incentivar e vão dar um apoio aos brasileiros que moram na região de São Paulo a fazer o quê? Uma tentativa de criar uma nova, vamos chamar assim, uma nova colônia, uma nova região independente. E vão coroar a pessoa que mais tem poder econômico. E essa pessoa é esse aqui, ó, chamado Amador Bueno. Ele não aceita, não vai dar certo, e os portugueses vão mandar tropas para cá para reforçar essa região. Tranquilo? Então você vê que é uma questão geopolítica aqui entre os espanhóis tentando insuflar uma revolta na colônia portuguesa. Muito bem. Aclamação de Amador Bueno. Agora nós vamos ver aqui a revolta dos irmãos Beckman. Ó, 1684, século 17. Onde que aconteceu? No Maranhão, região do Nordeste, vamos chamar assim, aqui o Nordeste tão grande aqui. Quais são as causas? Está numerado, ó. 4 causas. Primeira, a luta entre os colonos jesuítas por causa da escravização do índio. Vamos lembrar de novo? Os colonos querem mão de obra barata. Eles têm o quê? Escravo, mas está faltando escravo. Escravo africano. E eles querem usar os índios. Os índios já são poucos, então eles fazem o quê? Invadem a região dos jesuítas, vamos chamar assim, as reduções, as missões, a região que os jesuítas mandam. E tem índios ali que eles estão catequizando, certo? Eles invadem essas regiões, pegam os índios catequizados para usar como mão de obra barata. Os jesuítas não querem isso aí. Então tem essa confusão.
Segundo item, a mudança da sede do governo do estado de Maranhão de São Luís para Belém. Então, nesse período também aqui, o pessoal da região do Maranhão não gostou dessa atitude. Quem que toma essa atitude? É a colônia, é a metrópole. Quem é a metrópole? Portugal. Então, eles não gostaram disso aí. Quem que não gostou? As pessoas que moram aqui no Maranhão, ou seja, os ruralistas. Terceiro item, os abusos cometidos pela Companhia de Comércio do Estado do Maranhão. Beleza? Essa companhia, ela tinha o controle, está escrito aqui, o monopólio de todo o comércio de compra e venda de produção maranhense. Além disso, ela trazia os chamados negros lá de fora, vamos chamar assim, lá da região da África para fazer comércio aqui. Então, eles aumentaram muito os preços, estão controlando muito o comércio. As pessoas que moram no Maranhão não gostaram disso. Pô, essa companhia do Maranhão aí, essa companhia comercial fica explorando a gente. Está errado isso aí. Então, são 3 itens. Quarto item aqui, a concorrência na exploração das drogas do sertão. Você sabe que a região do Nordeste ela tem uma grande quantidade, uma riqueza imensa de produtos naturais, tanto de produtos da terra como produtos que possam ser explorados como riquezas, beleza? Uma grande quantidade, seja fruta, seja plantas. Nesse período, quem explora isso aí são os maranhenses, esse pessoal daí. E agora nós vamos ter a chegada aqui de outras pessoas sob o comando de quem? Dos portugueses, porque eles querem o monopólio dessas riquezas do sertão maranhense, beleza? Tranquilo? Então eles querem pegar lá determinado tipo de planta porque ela é muito cara, beleza? Então, olha só o conjunto de causas. Primeiro, disputa dos colonos maranhenses contra os jesuítas, que são protegidos pela coroa portuguesa, a mudança da capital de Maranhão para São Luís, a Companhia do Comércio do Estado do Maranhão, que aumentou muito os preços e fica controlando esse preço aí de mercado, que eles não gostam, e a chegada de uma expedição portuguesa para explorar as drogas do sertão, que eram executadas principalmente pelos maranhenses. Então, essas são as causas que levaram a esse movimento de rebeldia na colônia do Maranhão. Beleza? Muito bem. Olha aqui, aproveitando a ausência do governador Manuel Beckman, que era um fazendeiro muito rico, forte, poderoso, ajudado pelos irmãos Thomas Beckman, Jorge Sampaio e Francisco Dério, eles vão fazer o quê? Eles vão derrubar, depuseram o capitão Mor e tomaram a administração da capitania, beleza? Então eles vão tomar isso aqui, Tranquilo? Começa a revolta nesse período aqui. E vão fazer uma nova forma administrativa nessa região. Vão chamar Junta dos 3 Estados. Quem que vai ser a representação? O clero, nobreza e o povo. Colocaram o clero aí porque, lembra, mesmo a população, ela é o quê? Totalmente católica. Lembra, nós somos uma colonização católica também. E aí o povo vai tomar algumas medidas. Primeira coisa, olha o que o povo fez. Eles não querem mais os jesuítas aí porque eles estão atrapalhando no comércio. Eles impedem a exploração dos nativos, dos índios. Segundo item, abolição do monopólio comercial. O que é isso aí? Eles não querem mais a Companhia do Comércio explorando eles. Certo? Terceiro, envio de emissários, vão enviar alguém a Portugal para justificar o movimento e fazer reclamações. Olha, nós queremos isso aqui. Tranquilo? Vamos passar de novo? Então não esquece. Nós temos a ausência do governador Manuel Beckman. E aí os irmãos vão tomar o poder e vão começar uma nova forma aqui, a chamada Junta dos 3 Estados, que vão apresentar algumas medidas contra o governo português. Como é que termina isso aí? Olha ali, o movimento terminou com a nomeação de um novo governador, Gomes Freire de Andrade, que anulou os estados da junta governativa representada por quem? Pelo governo português, pelo povo e principalmente aí pelos católicos. Acabou isso aí, certo? E ele vai apresentar o quê? Esse novo governador Gomes Freire de Andrade. A repressão e a revolta. Eles vão começar um movimento, e vão ver quem que estava fazendo esse tumulto de revolta nessa região, vão identificar o quê? Os líderes. E aí Manuel Beckman foi enforcado como líder do movimento. Vamos passar de novo? Então a revolta
na região do Maranhão, que é uma região da colônia portuguesa. Ela foi de descontentamento com quem? Com o governo português, com a Companhia de Comércio do Maranhão, representada pelo governo português, e pela exploração econômica em cima dele nas drogas do sertão. Eles depuseram o governo, formaram uma junta e tentaram negociar a melhoria dessa situação com quem? Com o governo português. O governo português não aceitou, nomeou um novo governador, Gomes Freire de Andrade, que vai anular tudo que essa junta fez, vai fazer uma repressão militar, vai identificar quem foi o líder, Manuel Beckmann, que foi enforcado em 1685. Tranquilo? Revolta por questão econômica. Muito bem. Esse movimento ele não foi assim isolado, né? Mas ele teve repercussão, certo? Ele foi apenas um dos movimentos. É claro que o governo português ele ficou observando, né? Nós já temos 2 movimentos de revolta no Brasil. Então ele pensou e tomou uma decisão. Qual a decisão que o governo fez para tentar dar uma acalmada nas regiões de revoltas do Brasil? Olha aqui, ó. Extinguiu, acabou com a Companhia de Comércio do Maranhão. Porque isso ia agradar quem? Os revoltosos. Mas os jesuítas, eles sim podem continuar a fazer o quê? O processo de catequizar, beleza? Todas aquelas pessoas, inclusive os índios. Se eles são catequizados, eles passam a ser o quê? Filhos de Deus. E são filhos de Deus, têm alma. Então você não pode fazer dele um escravo. Então tem essa via de mão dupla. Por que a revolta vai ser amenizada? Porque eles conseguem o objetivo. A Companhia de Comércio ela dá uma acalmada no processo de exploração econômica e eles respeitam a Igreja Católica. Olha, o índio aqui também é uma figura de alma. E assim, os portugueses, habilidosamente, eles conseguem dar uma certa equilibrada nesse período aqui que a gente acabou de ver na revolta do Maranhão. Beleza? Próxima revolta, Guerra dos Emboabas. Vamos subir aqui para você ver a data. Olha lá. Começo do século XVIII, 1609. Onde que acontece isso? Minas Gerais. Beleza? Qual foi a causa? É uma disputa entre o quê? Os chamados paulistas e emboabas. Paulistas são aqueles que saíram de São Paulo para fazer a exploração em terras que poderiam ter ouro. Tranquilo? Deixa eu ver aqui, alguém conversando com o bode aqui. Vamos olhar aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui. Vamos ver aqui. Boa tarde para todos que chegaram agora. Hein? Buenas, buenas. Voltando aqui, meus queridos. Bom, gurizada, não esqueça então. Minas Gerais é o local do movimento dessa revolta. E ela foi causada por quê? Pela questão do ouro que tem aí. Ouro, pedras preciosas. Destaque para o diamante. Como que foi esse processo? Nós estudamos em movimento dos chamados bandeirantes, lembra? Entradas e bandeiras, lembra isso aí, bandeirantismo? Os mineiros saíram da onde? Os mineiros não, os paulistas saíram da região ali de Porto Feliz e iam fazendo a sua busca por ouro. Um dia eles encontraram onde? O ouro aqui na região de Minas Gerais. Esses são os paulistas. Fixaram ali e começaram a explorar essa região, certo? Evidentemente que outras pessoas vão buscar também essa riqueza. E aí nós temos os emboabas, que são os forasteiros, beleza? Tranquilo? Vamos ver aqui na sequência. Olha essa região de exploração aqui, ó. Tá vendo? Eles estão aproveitando aqui a mão de obra, principalmente escrava, né? Fazendo o processo de exploração do ouro. Esse ouro aqui está meio que a flor da terra. Eles vão pegar ali, ó, a força da água, tá vendo? Estão lá em cima pegando os cascalhos e vão usar essas, chamadas assim de, essa cesta. Eles colocam um monte de cascalho, colocam ali do lado e as pessoas vão pegar uma bateia. O que é isso? Que está na mão desse escravo, bem aqui à minha esquerda. Tem 3 escravos aqui, certo? Tem um que está com um turbante vermelho na cabeça. Isso que ele está segurando, como se fosse um Tupperware aí, é uma bateia. Ela tem um furinho no meio, onde ele coloca um pouco de água e cascalho. E ele vai batendo, batendo, sacudindo, e o ouro vai ficando só, mais pesado, só o ouro aí. Observa na parte de cima, tem uma pedra muito grande, certo? Aí tem uma pedra menor, tá vendo? Tem um senhor ali, tá vendo, de chapéuzão, de roupa, onde tem um monte de coisa no chão amarelo, tá vendo? Aquilo ali é um pouco de ouro.
Olha à minha direita, tem uns senhores aí vestidos, poucos brancos, que estão sobre uma espécie de uma cobertura de folhas de coqueiro, tá vendo? Essas pessoas estão dando que água para os escravos, estão dando um pouco de comida para eles, e os escravos estão levando a produção para eles. Olha lá, eles estão pesando, tá vendo? Tem o outro aqui, bem no canto, que ele está com uma fogueira, certo? Ele está derretendo esse ouro, com certeza. Então, assim, nós temos um cenário de exploração nesse período, onde a grande quantidade era o que? A mão de obra do escravo, certo? Esse aqui é aquele bandeirante que nós já vimos em aulas anteriores aí. Ele que foi o primeiro à frente nessa região, encontrou ouro, e o Brasil todo, como colônia, mudou. E aí nós vamos ter uma grande quantidade de pessoas tentando chegar nessa região do ouro aí. E vai acontecer, então, nessa região, uma disputa, né? Os primeiros que chegaram, que são os paulistas, eles não querem entregar essa região, eles não querem dividir com ninguém. E aí vai acontecer uma luta, e tem um episódio chamado Capão da Traição, que foi em 1608, onde morreram 300 paulistas. Né? Alguém traiu alguém, que foi o chamado Dom Fernando Mascarenhas. Olha só. Beleza? Então não esqueçam disso. Foi uma disputa entre os paulistas que já moravam nessa região, que não queriam dividir essa terra muito rica em ouro. Aqueles que chegaram depois vão ser apelidados de emboabas, ou seja, pessoas que tinham com o pé como se fosse assim penas no pé, mas não eram penas, eram assim uma espécie de proteção para evitar aquela região que tem muito cansançã, é uma espinha daquela região. Tranquilo? Olha aqui, ó. O governador do Rio de Janeiro, Dom Fernando Mascarenhas de Lencastre, tentou acabar com a luta, essa tumulto, mas ele não teve sucesso. Eles continuaram brigando. Ele foi substituído. Seu substituto, como governador, Antônio de Albuquerque Coelho de Carvalho. Ele que vai conseguir fazer um equilíbrio. O que ele vai recomendar? Ele vai dividir as terras. Lembra, gente, que nesse período, Minas Gerais, ela não era um estado como é hoje. Era apenas uma região que pertencia a quem? A capitania de São Paulo. Beleza? A capitania de São Paulo que era dona dessa região aí. E o governador do Rio de Janeiro, aí ele vai tentar fazer essa negociação. Tranquilo? Facinho. Quais são as consequências desse movimento? Quando acontece essa corrida do ouro, descobre ouro no estado de, hoje, né, estado de Minas Gerais, naquela região chamada Rio das Mortes, em Minas Gerais, nós vamos ter uma grande corrida do ouro para essa região. Então, o governo português tomou uma atitude. Qual foi a atitude? Dividir a capitania de São Paulo. E ele vai dividir a capitania e vai criar a chamada a Capitania de Minas de Ouro, que foi separado do Rio de Janeiro. Beleza? Então, nós temos uma nova capitania. Tem a capitania de São Paulo e Minas do Ouro, que vai ser um dia Minas Gerais, que foi separado do Rio de Janeiro. É nesse período também, um pouquinho para frente, que nós vamos ter aqui, ó, a separação também do Mato Grosso, daqui a pouquinho. Segundo item, São Paulo, então, com essa riqueza, ela foi elevada à categoria do quê? De vila, e depois a cidade, beleza? Encontrou muito ouro, então deixa de ser uma capitania, um municípiozinho pequeno, e ele vai subindo em posição administrativa. Terceiro item, separação entre a capitania de São Paulo e de Minas Gerais, ou seja, agora não é mais São Paulo e Minas do Ouro, separou. Vai ficar só São Paulo e vai ter a capitania de Minas Gerais, certo? 1620. É o começo da história da região de Minas Gerais. Passado mais um tempo, nós temos a descoberta do ouro na região da onde? Mato Grosso e Goiás. Por quê? Lembra aquela briga que aconteceu entre os paulistas e os emboabas, que são os forasteiros? Depois dessa briga, o que eles fizeram? Começaram a buscar ouro em outra região, tinha muita confusão ali. Então, o que eles fizeram? Eles saíram dessa região e foram para onde? Para Goiás. Lá em Goiás, eles encontram ouro. Em Mato Grosso, também encontram ouro. E aí nós temos outras consequências. Tem uma que eu não coloquei aqui, mas todo mundo conhece, nós já estudamos, com a ascensão econômica aurífera de Minas Gerais.
a capital do Brasil vai ser transferida, né? Eles vão trazer da onde? Salvador, Bahia, e ela vai para onde? Para Rio de Janeiro, que fica mais perto ali da região de Minas Gerais, certo? Então tem várias consequências nesse período aí. Belezinha? Fácil? Guerra dos Mascates, gente. Acabando meu tempo aí, ó. Guerra dos Mascates, subi aqui o tempo, ó, 1610, 611. Dois anos de guerra aqui. Onde que acontece? Pernambuco. Resultado do choque entre o quê? Uma aristocracia rural de Olinda, velha, patrimônio mundial da Unesco hoje, cheio dos seus encantos. E o quê? Uma região que está crescendo. Vamos chamar assim de um bairro lá de Olinda, que são os comerciantes, os mascates, que querem o quê? Se tornar independentes, mais ou menos como os temos aqui na nossa cidade. A região das Moreninhas, que é um bairro muito populoso na cidade, de vez em quando eles tentam fazer o quê? Uma tentativa de independência, se tornar o quê? Um município separado de Campo Grande. Beleza? Então nós temos aqui a rivalidade entre os brasileiros de Olinda e os portugueses de Recife. Quais são as causas? Primeiro, não tem mais aquela grande movimentação econômica do açúcar. Por quê? Os holandeses foram embora e foram para onde? Para as Antilhas. E vão começar a fazer a plantação onde? Onde hoje é Cuba, República Dominicana, Haiti, certo? E vão para lá. Esse açúcar da região das Antilhas vai ficando uma grande concorrência forte perante o açúcar brasileiro. E o açúcar brasileiro tinha como grande base de produção a região de Olinda, região de Pernambuco. Então ele começa a ficar sem muita força econômica, beleza? Segundo item aqui, ou causa dessa revolta entre os dois grupos aí, brasileiros de Olinda e portugueses de Recife. Mesmo decadente, né? Olinda era vila, era forte, poderosa, tem uma Câmara Municipal, tem os homens bons, são os vereadores daquela época, tinha autonomia, beleza? E Recife não. Recife era o quê? Um bairro, uma comarca. E tinha que obedecer quem? Olinda. Então, daí vem esses problemas aqui. Com a elevação de Recife à categoria de vila pelo rei de Portugal, em 1809, por pressão dos ricos mascates brasileiros, Olinda aí não gostou muito disso não, né? Porque ela se separou e vai deixar de explorar aí. Resumindo essa questão, Olinda era uma vila, tinha muitos senhores de engenho, né, já antigos, e estão numa decadência pelo açúcar que está na região das Antilhas, produzida pelos antigos holandeses que moraram nessa região. Estão em decadência, estão endividados, beleza? Há uma lutinha entre eles aí. Recife, ela queria se tornar vila, tinha comerciantes, que eram os mascates, que são os brasileiros já, aqueles nativos, filhos dos primeiros portugueses. Fazem comércio, eles têm um comércio muito forte e emprestam dinheiro para o pessoal de Olinda. Então aí você vê o tumulto aí. Tem essas guerrinhas, né? Mesmo assim, Recife é confirmada como vila por quem? Pela administração portuguesa. E essa vitória dos comerciantes deixa claro que essa aristocracia rural está em decadência e vamos chamar assim, os governantes portugueses preferem os interesses econômicos comerciais da cidade, agora da comarca, da vila agora de Recife, beleza? Tranquilo? Então, a rivalidade, não pode esquecer isso aqui, a rivalidade entre brasileiros e portugueses na capitania continuou a existir, mas ela só vai se transformar novamente em uma revolta depois de um tempo, um século, em 1817, com a Revolução Pernambucana, onde vai ser uma revolta também de características diferenciadas. Revolta de Vila Rica, acabando aqui, olha a data, que essa é a data, século XVIII, 1820. Quando que acontece? Minas Gerais. Quais são as causas? Criação da casa de fundição. O que é isso? Eles vão pegar o ouro derretido e fazer uma moeda, uma barra, para evitar o chamado o roubo, o tráfico do ouro, beleza? E, evidentemente, a inflação, o poder econômico baixo aí. Essas casas de fundição, eles vão ser quintados. O que é isso, quintado? Eles vão sofrer um imposto quinto, lembra os 20%? E aí, com esse ouro quintado, não existe mais a circulação do ouro em pó. Porque o ouro em pó é fácil, né, para ser contrabandeado. Lembra a história do santinho do pau oco? Que eles colocavam dentro do santinho? É essa a história aí. Então, com o ouro quintado, eles vão tentar evitar esse tipo de comércio aí, desse roubo aí.
E aí tem aqui a imagem dessas barras de ouro. Está vendo que elas são um pouco tortas aí, né? Por que elas são tortas? Porque mesmo ela sendo retinha, numerada, com peso, as pessoas ficavam lixando ela para tirar um pouquinho do ouro. Você vê a habilidade, né? A habilidade do brasileiro aí, certo? Essa é uma imagem da época. O monopólio que os reinós, quem são os reinóis? São os portugueses, exerciam sobre a comercialização de gênero de primeira necessidade e encarecia muito, a produção fica muito cara. Então, as pessoas não querem mais esses reinóis, esses portugueses, controlando essa produção econômica na colônia. Beleza? E aí tem o nome de alguns dos principais revoltosos desse primeiro na região de Minas aqui. Entre eles o nome de quem? Felipe dos Santos Freire, que era um dos principais líderes, beleza? É ele que vai, com esse pessoal, fazer o levante aí. Vamos ver como é que foi o resultado. Então, o governador de Minas, o Conde de Assumar, né, ele que estava em Ribeirão do Carmo, que é hoje a cidade de Mariana, lembra Mariana, a questão lá de Mariana? É essa mesmo. Ele atendeu às exigências dos revoltosos. O que eles queriam mesmo? Acabar com esse negócio de quintar o ouro, deixar o ouro em barra, e também eles queriam que diminuir o processo de exploração econômica dos produtos de primeira necessidade. Ele atendeu. E aí, o que ele vai fazer? Esse nosso querido Conde de Assumar, ele vai chamar aí os dragões. O que são os dragões? São os chamados aí, uma parte uma espécie de milícia, de exército. Não pode se chamar de exército ainda, beleza? Então, são a segurança militar nesse período. Então, os dragões e os paulistas. Ele vai pegar esse pessoal e vai avançar contra quem? Contra a cidade de Vila Rica. Ele vai entrar, todo mundo achava que ele não ia fazer nada, porque ele já mudou, já baixou os preços, disse que ia acabar com o ouro quintado, com esse imposto. Ele entra na região, prende todo mundo, vai atirando aí, e pega quem? Felipe dos Santos. Felipe dos Santos era o líder, mas era também a pessoa que não tinha tanto prestígio econômico, não era tão forte em status social aí, beleza? E ele vai ser o único condenado à morte, uma espécie de bode expiatório, né? Beleza? Ele foi enforcado, depois esquartejado, como nós já vimos aí, né? Pegaram e arrancaram os membros dele, mais ou menos como você vai ver lá na nossa história sobre Tiradentes, né? Que também foi enforcado e esquartejado. Aí, morram sem me arrepender do que fiz, e certo do que o canalha do rei será esmagado. É uma profecia, né, que ele lança aí. E assim nós terminamos e estudamos as principais revoltas desse período aqui. Beleza? Tranquilo, acabou meu tempo já, né? Até passei aí. Obrigado pela atenção, meus queridos. Vamos correndo para cá, né? Deixa eu voltar aqui. Ver o compartilhamento. Fechar aqui.